Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar e editado por Marcelo Zaniolo. Não lembro mais como é que grava, não. Tô sem jeito. Sem ritmo, sem ritmo. Sem ritmo. Tô sem ritmo. Tem muito tempo, né? Estamos sem ritmo, né? Porque a gente já tá um tempo sem gravar, né? Eu entrei de férias e agora estamos voltando. Então, um prazer enorme gravar com vocês, senhores. E hoje, para a felicidade do Rodrigo, que pediu pra incluir esse filme em todas as enquetes que a gente já estabeleceu lá um dia no grupo dos apoiadores, Como né? ele não ganhou nenhuma. É isso aí. Até ganhar. Agora, a revelia, o Rodrigo ficou pedindo, então a gente resolveu falar sobre a rede social, né? A gente tem um grupo de apoio onde a gente sempre faz algumas enquetes, assim, né? Sempre não, né? Mas de vez em quando a gente faz algumas enquetes pra decidir qual filme vai falar. Esse filme nunca ganhou, mas agora a gente vai falar sobre ele mesmo assim. É porque ele ficou em segundo colocado com muitos votos na última enquete. E várias vezes foi em segundo lugar. Ah, essa justificativazinha aí de segundo lugar com muito voto justifica muita coisa, hein, cara? Cuidado com o que tu tá falando aí. Ele ficou em segundo colocado em várias enquetes, ele merece. As próximas 72 horas são importantes. Sabe um precedente perigoso, Rodrigo. Precedente perigoso. É perigoso. Mas vamos lá, então, falar sobre Rede Social, filme de 2010, do diretor David Fincher e do roteirista Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. Né? Não é o primeiro filme de ambos no Enquadrando. A gente tá falando sobre um diretor que a gente já abordou aqui no Enquadrando antes, o David Fincher, que estava em Garota Exemplar, né? Está no Enquadrando número 16. E já falamos também sobre um filme escrito e dirigido pelo Aaron Sorkin, que é o Sete de Chicago, que tá presente no Enquadrando número 3, no nosso terceiro episódio. Um dos nossos primeiros, eu não estava presente nesse. É uma falha. É uma falha, Rodrigo? Você acha que é uma falha? Não acho É uma que falha. É É uma falha. Faz parte da nossa história, né? Foi um teste. Foi um experimento. Era um teste, faz parte da história, Foi né? a primeira vez, que gosta de estatística, tipo na Copa do Mundo, né? Foi a primeira vez que o novo Enquadrando foi gravado sem a participação do integrante Gabriel Gaspar. É, exatamente. E por isso que deu errado. E é mesmo, né? O Gabriel não tava nesse Enquadrando, exatamente, né? Será que é por isso que deu errado? Olha lá. Apesar disso, deu errado. Olha aí. Apesar disso, deu errado, né? Bem, rede social, ele é baseado também, é importante mencionar, num livro, né? Chamado Bilionários por Acaso. Facebook, brincadeira. No Facebook. Bilionários por Acaso, escrito pelo Ben Mesrich. E eu achei que valia também a pena trazer aqui informação, Daniel. E começou cedo Aí, hoje. tá vendo? Sempre pensando jogando na cara agora. É assim. Alfinetada. Começou cedo. Mas de que o escritor, esse Ben Mesrich, ele também escreveu o livro que baseou o filme Quebrando a Banca. Interessante. Fica aí a informação. Então, achei interessante trazer aqui, né? Ele gosta de escrever livro pra vender pro estúdio. E, É isso. cara, é interessante falar sobre essa dupla, né? Aaron Sorkin e David Fincher, né? Porque os caras fizeram história no cinema. Os caras são bons no que fazem, né? Gigante de Hollywood, né? São gigantes e a gente vai ter aqui a oportunidade de falar sobre um roteiro do Aaron Sorkin, que é um grande roteirista também. Então, além do David Fincher, que é um diretor que todos nós aqui gostamos, né? Que marcou a história do cinema, principalmente década de 90. A gente vai estar aqui também com o Aaron Sorkin. Como se a gente tivesse juntado dois processos, só que cada profissional tem visões, eu diria até muito similares e parecidas do processo, né? Cada um no seu quadradinho, cada um no seu recorte. Eu vi, quando eu tava pesquisando sobre esse filme, como se fossem matemáticos, né? Ah, é? Eles têm uma arte muito milimetrada ali, né? Cronometrada. E tanto o Aaron Sorkin pra elaboração do roteiro, quanto, né, o David aqui pra produção do filme, né? Então... E eu acho também que os dois têm uma visão muito cética do ser humano ali, sabe? Das intenções do ser humano. Quase pessimista. Essa ideia sim. de não julgar, né? É só um registro ali. O julgamento é você que faz. Isso aconteceu também no Garota Exemplar. A gente conversou sobre isso também, lembra? Quando a gente falou sobre a direção do Garota Exemplar, ele não julgou o personagem, né? Nem dela, nem dele. Aqui acho que acontece mais ou menos a mesma coisa. Tem essa questão bem interessante, né? De tratar os personagens na história. Tem um fato curioso aqui sobre isso, né? O Zuckerberg, ele foi convidado para poder trazer um pouco da versão dele dessa história, né? Porque acabou que, como esse livro ele foi escrito em cima de um desabafo, né? Digamos assim, do Eduardo? Saverin, do Saverin, e também por, acho que quem mencionou muito sobre o livro, né? Quem pôde ajudar o escritor mesmo foram os irmãos Wilberforce. Eu acho que acaba que você não vai ter o lado do personagem do Zuckerberg, né? Sim. E o Aaron Sorkin, ele, por uma questão, acho que até moral, né? Ele foi contactar o Zuckerberg que não quis participar.
O que é bom pro Aaron. O Aaron até diz que, isso foi ótimo, Sim. porque a gente não queria incluir ele, sabe? Só que, é sobre ele. A gente então, convidou pra educação, mas né, convidamos por educação, né? É aquele conhecido que tu tem que convidar pra festa, mas gostaria que ele não fosse. É aquele tipo, vou chamar, mas eu sei que não vem. Isso dá uma certa liberdade pra você escrever do jeito que você quer, mas isso também torna, passa a ter uma responsabilidade também, né, do diretor aí, do roteirista, de também não pintar uma caveira do personagem, né, porque você tem que trazer uma certa humanidade aqui, né, a gente tá falando de uma pessoa, né? Claro. A eficiência desses dois profissionais que a gente acabou de falar, do diretor e do roteirista, em pegar uma história que a gente sabe o contexto, sabe os personagens, sabe o final, e mesmo assim fazer a gente ficar interessado por assisti-la, né? Então, dar um viés muito maquineísta pros personagens é um ponto que vai ajudar a gente a manter o interesse na história. Assim, acho que... Fugir do bem versus mal, né, cara? E normalmente o filme, ele tem, né, é um grande filme, é um grande julgamento. Boa parte do filme se passa, digamos assim, em salas de acordo de julgamento. E normalmente em filmes de julgamento a gente quase sempre tá torcendo pra alguém, pra um dos lados, né? O da defesa, da acusação, né? Mas em geral a gente torce pra alguém. Aqui não, aqui a gente meio que só acompanha, né? Pelo menos da minha parte, assim, sabe? Eu não tava torcendo pro Zuckerberg ganhar ou perder, sabe? Assim, eu tava só curioso pra saber como é que ia se desenrolar aquilo, Sei sabe? lá, né? Que todo mundo é rico, né? Então você fica meio assim. Isso que eu ia falar. Qual capitalista vai perder, vai ganhar mais dinheiro, né? né? O que isso vai mudar a vida do cara alguns milhões a mais ou menos? É muito estranho isso Os também, né? advogados ficaram ricos ali também, todo mundo ali. Os verdadeiros vencedores foram os advogados que ganharam seus honorários. Pois é. E uma outra coisa interessante que eu acho aqui, né, é porque o filme ele também vai se passar muito dentro do espaço de Harvard, né? E a gente, ainda mais como brasileiro, né, a gente não entende o que é a instituição, a gente não entende o que é, por exemplo, ser aluno de Harvard, né? Isso é uma parada inacessível, né? Eu achei legal que, por acaso, o Aaron Sorkin, ele teve contato com a Natalie Portman, não sei se o Daniel sabia disso. Não sabia disso, não sabia. A Natalie Portman fez um jantar pro Aaron Sorkin, onde ela convidou os amigos dela de Harvard para participarem desse jantar e contarem histórias pro Aaron Sorkin para ele entender e trazer mais naturalidade para esse roteiro e poder trazer esse ambiente, né, que é essa universidade. Olha, eu vou te falar um negócio. Esses amigos da Natalie Portman são os... Nossa. Babaca, né? Porque se... Tudo a galera da fraternidade. Tudo fraternidade. O que é mostrado de Harvard nesse filme é do babaca pra baixo, irmão. Essa galerinha, esses amiguinhos de Natalie Portman. Tem uma curiosidade que a Natalie Portman, ela apareceria no filme, ela seria mencionada, porque ela apareceria naquele Face Mash. Como Natalie Portman, como atriz? Como Natalie Portman, que alguém ia chegar e ia aparecer duas meninas e aí um cara ia escolher a Natalie Portman e falar, óbvio, é Natalie Portman, sabe? E colocar a Natalie Portman, né? Mas aí te cortaram na edição. Ficou só o comentário de que em Harvard tem uma estrela de Hollywood. E uma atriz. Qual, né? Não importa. Fechou, mas é ela, né? É ela, só né? pode ser. Pra quem quiser saber ela. Acho que vale a pena mencionar, acho que a gente já mencionou no episódio anterior, né? Acho que no enquadrando número 16, que a gente fala sobre Garota Exemplar. Mas, cara, o David Fincher, ele é um diretor muito querido, né? Desse grupo, certamente. Principalmente por conta da década de 90. E a gente também falou no episódio que a gente fala sobre Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, que ele faz parte daquele grupo de diretores que cresceram com locadoras, né? Então se inspiraram muito em locadoras e o David Fincher faz parte desse grupinho, né? E, cara, é um diretor incrível, realizador de Seven, Clube da Luta. Então, assim, a gente entende que esse cara, ele é um cara extremamente capaz e que ele continua sendo relevante, né? Com, por exemplo, o curioso caso de Benjamin Button, né? O próprio Garota Exemplar, né? E esse filme aqui, que muitos dizem, como o Rodrigo gosta, que é um dos melhores filmes da década de 2000 a 2010, né, Rodrigo? Pra mim cara. Pra mim o filme dele, assim, não é óbvio, não é o melhor filme dele, mas é o filme que eu mais gosto de assistir. Eu adoro assistir rede social. É incrível que, assim, eu tava voltando no filme rápido, assim, às vezes pra fazer uma anotação e tal, e eu me pegava assistindo o filme de novo. Cara, eu adoro assistir rede social, eu acho um filmaço, adoro o filme mesmo. Cara, diferente do Rodrigo, eu assisti o filme só na época no cinema, né? 2009, o filme de 2009? 2010, né? 2010, né? Eu assisti só 2010. Eu nem tinha Facebook na época que eu vi o filme no cinema. Nem eu. Quando eu voltei pra casa, passou uma semana mais ou menos, eu fiz. Muito influenciado pelo filme. Né? Não, eu tinha, certamente. Eu não tinha ainda. E eu não tinha revisto o filme, não revi o filme nenhuma vez nesses anos todos, até essa semana pra gravação
comunicação, cara, e eu fiquei surpreso realmente quão bom é o filme. Eu não lembrava de ser tão bom assim, cara, e de como ele tava extremamente adiantado, sabe, em 2010, em vários debates que hoje são... ele apresentou sugestões de problemas em potencial que as redes sociais causariam, que hoje são realidade pura, né, que hoje são... Né, hoje é lugar comum total. É lugar comum total, sabe, e na época ainda era uma rede que, né, que nem eu falei, eu nem tinha ainda entrado no Facebook, vocês já tinham, mas imagino que recentemente, pouco tempo de Facebook tinha essa naturalidade com a rede social e a gente identificar tantos problemas da sociedade que elas vão trazer, né? E o cara em 2010 apresentar tudo isso do ponto de vista da mentalidade do seu criador, sabe? Da forma como ele se relaciona com o mundo. E sabe uma coisa também interessante? Uma discussão que de repente a gente pode até trazer aqui, mas o controle da mídia por uma pessoa, sabe? Então eu acho que esse tema tá muito em alta por conta até do Elon Musk ter comprado recentemente o Twitter, né? Porra, que me fudeu. Eu adorava o Twitter, cara. Porra. Agora acabou. Agora eu quero ver o Enquadrando Agora. Né? É complicado. Mas eu acho que isso tá muito em alta, porque meio que isso é um controle da comunicação, sabe? E é um controle velado, Fábio. Isso que é o pior, sabe? Porque assim, quando o cara é dono de um canal de TV, de uma rádio, a gente sabe, todo mundo sabe, sabe? Nas redes sociais a gente tem uma impressão de autonomia, de independência, que cada um... Da democratização da informação, né? A gente tem essa impressão da democratização. A gente tem a impressão que cada um tá criando sua própria informação, a gente dá nossa informação de graça, a gente se retroalimenta. Isso né, cara? Complexo. O foda é que é um nível acima de controle, só que a gente não sente isso, né? Esse é o pior. E tudo começa com o Facebook, cara. É incrível, Então eu acho que isso tem pano pra manga aqui na discussão, mas sinopse, né? Vamos para a sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de dizer que o Enquadrando ele tem uma campanha no Apoia-se, então você pode entrar em www.apoia.se/enquadrando e ajudar esse projeto a existir, sobreviver, continuar, crescer, o que você quiser sobre o projeto, né? Porque a gente também precisa de recursos, tal como o Facebook, e nossos recursos são as pessoas que apoiam esse programa. E eu gostaria de informar que se você apoia o Enquadrando, você tem acesso lá ao grupo do Telegram com a gente, e a gente discute bastante sobre cinema, conversa lá. É um grupo muito maneiro, tem pessoas excelentes, pessoas que eu adoro. Maravilhoso. Que, um dia eu quero encontrar todos num encontro. Vamos. E gostaria de agradecer algumas pessoas em específico, né? Alguns apoiadores nossos. Então, entre eles, Marcela Takahara, Vinícius Teixeira Lima, Leonan Lisiero, Lucas de Freitas, Pedro Ivo Souza Medeiros e Igor Branco Gonçalves. Galera, muito obrigado. Valeu, gente. Pessoal, no momento Enquadrando Agora, não vou fazer o Enquadrando Agora para não ficar prestigiando temporariamente apenas, tá? A rede lá do Elon Musk, né? Hashtag que a gente fazia no Twitter. Eu vou prestigiar uma outra espécie, um aplicativo que é uma espécie de rede social também, mas que nos beneficia um pouco mais, já que a gente tem que puxar essa sardinha pro nosso lado, que é o Spotify, beleza? Então, se você acompanha a gente pelo Spotify, eu gostaria de lembrar, né, que hoje em dia o mundo é virtual, os algoritmos mandam em tudo, então nós somos escravos do algoritmo e tal, então a gente precisa, não é luxo, não é vaidade nossa, tá ligado? Não é pra gente ficar com um ego inflado, a gente precisa que você vá lá agora, lá no Spotify, se você não fez ainda, dá 5 estrelinhas pra gente, avalia a gente, né? Quantas estrelas você quiser, eu sugiro 5, você pode dar quantas você quiser, beleza? Porque isso ajuda demais, a gente sabe que a gente tem mais ouvinte do que avaliação, então tem alguma coisa errada aí, ou o pessoal, né, esquece, tá com preguiça de avaliar a gente, ou o pessoal é muito simpático com a gente, fica com pena de dar uma estrela e prefere não avaliar, né, que pode ser outra hipótese também. Pode ser. Mas se você gosta do nosso trabalho, quebra essa pra gente, na moral, vai lá rapidão, dá uma estrelinha ali pra gente, que a gente já fica felizão, beleza? Essa é a proposta que eu faço pra você na abertura do programa. Obrigado, Gabriel. Então avalie Enquadrando aí, galera. Sinopse. Mark Zuckerberg é um jovem que enfrenta 2 processos judiciais que envolvem a criação da sua plataforma de rede social, Facebook. Tá bom, tudo bem. Objetivo igual o David Fincher, né? Isso aí. Bom. Protocolar, eu diria. Protocolar. É boa. Passo Porque necessário. ele falou que não é biografia do Zuckerberg, sabe? Não é nada. É um jovem empreendedor sofre o processo. E é interessante isso, né? Porque é tudo em torno de Mark Zuckerberg, né? Ele é o nosso personagem principal e o pivô de uma história muito doida, né? Que é essa história do Facebook. Muito doida. Então, eu acho que pra começar a falar, eu acho que a gente tem que falar sobre a criação desse personagem. Eu acho que você tocou num ponto muito forte, que é assim, a ideia de ser um personagem mesmo. Eu já vi esse filme 3 vezes, né? A terceira vez foi pra gravação aqui. Eu tinha visto lá em 2010, e aí tinha a mesma apreensão do Gabriel ali. Filme ok, né? Legal, um bom filme, mas talvez a minha idade também, né?
maturar essa situação. Mais tarde que eu revi o filme, e aí a gente já conseguia perceber certas características desse filme que são muito interessantes, que a gente vai abordar aqui agora. Mas é engraçado que ao longo desse tempo, todas as vezes que eu vi o filme, cara, o Zuckerberg do filme, ele é de fato um personagem, cara. Ele é muito diferente das poucas aparições que eu vi, sei lá, do Zuckerberg na mídia e tal, mas você consegue ver que há um trabalho ali de transformar essa história real, não numa biografia, mas de fato em você ter personagens, sabe? Dana-se que é o Facebook, cara. Assim, em determinado momento, você sabe, tinha tudo pra ser um filme que, pô, ia falar sempre de um momento específico, né? Mas como ele trabalha a ideia de um personagem, de fato, tem o arco de personagem muito delimitado, muito específico, esse filme vai sobreviver durante muito tempo, cara, porque ele conta o arco de um personagem. Pra mim, esse Zuckerberg aí que você tá falando, ele é outro cara, não é o Zuckerberg do nosso universo. Zuckerberg. Eu acho que eu falo mais fácil se for Zuckerberg. Eu vou de Zuckerberg também. Assim, óbvio que a gente não sabe quem é o Mark Zuckerberg, né? Mas eu imagino que as aparições dele, reais, ali sejam personagens. eu imagino. E não necessariamente completamente no filme, né? No Tem filme isso talvez também, tenha um pouco de né? realidade ali, talvez. Não sei. Sabe onde isso me pega mesmo, Rodrigo? Tem um momento que a advogada explica pra ele o processo, sabe? E fala pra ele, você vai assinar. Porque se você não assinar, você vai desvalorizar a ação da empresa. Basicamente é isso, né? Então, isso mostra o quanto ele vai ter que ser um personagem pro mundo real, sabe? E você vai pagar um pouco mais ainda pela confidencialidade. Pela confidencialidade, né? Então, isso mostra essa obscuridade que vai ter que ser essa história e como esse personagem agora vai ter que deixar de existir, vai ter que se tornar uma pessoa que é um CEO de uma empresa. Porque, no fim, né, vai ter esse mercado, né? Olha o mercado aí. Vai ter esse mercado comandando ele. Esse filme, ele vai se manter relevante, como a gente tá falando aqui, ele de novo mais um filme que antecipa. Quando se antecipa a história, o filme normalmente ele vai se tornar relevante pra história, né? Ele vai ser um clássico, e pra mim, rede social, ele é um clássico, porque o interesse óbvio do Sorkin não é exatamente o Zuckerberg, não é exatamente o Facebook, não é necessariamente como foi produzido, construída a maior rede social da história, ou então a transformação que a rede social vai trazer pra nossa sociedade. Não é exatamente isso. Deixa eu pontuar, não é o Zuckerberg porque, pra mim, ele começa e termina o filme igual. Exatamente. Quando o Gabriel fala do arco do Zuckerberg, pra mim não tem arco do Zuckerberg. Não tem arco. Foi eu que falei, foi Gabriel não. Foi você. Perdão. Mas quando o Daniel falou arco do Zuckerberg, eu fico assim, caraca, o Zuckerberg não tem arco. Tem sim. O arco é sutil. Sutil. Vamos discutir sobre isso, mas ele tem. Tudo bem. Corrigindo um pouco o que o Fábio falou, mas eu entendi o que você quer dizer. Ele é um personagem com arco plano. Arco plano é aquele personagem que começa com uma visão de mundo e termina com aquela mesma visão de mundo. Exemplo clássico, Legalmente Loura. Ela tem uma visão de mundo, o mundo discorda dela e ela prova o seu ponto pro mundo. Excelente. Não, bom exemplo. Curtindo a vida doidado. Ferris Bueller também. Ferris Bueller também, arco plano. Não, tudo bem. Aqui é um personagem que eu também vejo ele com esse arco. Eu vejo com um arco plano, eu não vejo ele aprendendo grande coisa ao longo do filme. E pelo contrário, ele replicando a sua visão de filme pro mundo, pro mecanismo que ele cria, pro mundo que ele cria. Sabe? Sim. E vocês estavam falando, né, que o roteirista não teve acesso ao Zuckerberg, né, pra poder estudar a personalidade dele, a mentalidade dele, como ele pensa, né? Coisa que a gente nunca vai saber pessoalmente. Mas o que ele fez, cara? Isso eu achei muito interessante. Ele pegou a rede, como a rede trata das relações, né, pra fazer a engenharia reversa e falar, se a rede é assim, provavelmente o Zuckerberg pensa assim. E aí, eu vou até aproveitando, amarrando o que vocês estão falando. Eu acho que o interesse do Sorkin é exatamente o lado mais humano dessa trajetória, porque quando você encontra o lado mais humano, você encontra a humanidade que há nesse processo, ainda que seja um processo de algo tão grandioso que vai afetar a própria humanidade, você torna essa história muito mais relevante. E aí, eu acho que o que vai reforçar o que nós todos estamos falando aqui é, o Mark de fato não tem necessariamente um arco dramático tão claro, né, então, né, de início, meio e fim, porque esse filme ele é circular, no sentido de que ele, pra mim, ele é um mito. Ele é um mito. E nós falamos em The Northman. Gostei disso. Isso aí. Tô me aquecendo. Tô voltando aqui me aquecendo. Vamos lá. Mas então, a gente falou isso em The Northman. The Northman, O Homem do Norte, gravamos há pouco tempo, lançamos há pouco tempo. Ele fala sobre mitos, né? A gente falou sobre a questão da vingança, a questão da masculinidade, de como essa sociedade é construída baseada nesses arquétipos, nesses mitos, e como essa história em Homem do Norte é circular. Começa com a violência e termina com a violência, é circular.
Aqui também, você tem basicamente um personagem que, por conta também de mitos, é a questão de rejeição, questão de competitividade, conquista, desejo sexual, hormonal, tudo isso que vai estar em todos os mitos da nossa construção como sociedade, ele parte disso para construir algo tão grandioso quanto a rede social, porque ele é rejeitado, porque ele é solitário, porque ele é sozinho, ele constrói esse império para retornar essa condição de novo no final do filme. É circular. É circular. É um paradoxo, né? Pra retornar à situação de solidão, né? Ele começa Solidão, o filme de rejeição, terminando, né, com a namorada e termina o filme cogitando uma relação artificial com ela pelo Facebook. Exatamente. E só pra fechar, a gente pensa assim, ó, o filme fala isso o tempo inteiro, a gente vai falar disso ao longo de todo o programa. O Sean Parker fala isso muito bem, né? O criador da Victoria's Secret criou a Victoria's Secret porque queria comprar uma lingerie pra amante e não queria se submeter numa loja de quinta categoria, né? O Playboyzão fez uma empresa que chegou a valer $500 milhões. Ou seja, a gente tá falando aqui de desejo, de conquista sexual. A gente tá falando aqui de uma história, né, de um tema que é talvez o tema que mais alimenta as nossas histórias, os nossos mitos. A Guerra de Troia é sobre isso, sabe? A disputa por uma mulher. Então, assim, aqui, em rede social, é basicamente o mesmo mito sendo contextualizado, atualizado pra hoje, usando uma história real, porque os mitos se repetem. Assim como nós falamos em Homem do Norte. É exatamente igual. Caraca, eu gostei muito disso, da ideia do mito. E isso acaba justificando a ideia do arco que a gente tava colocando, né? Que, de fato, um arco de um personagem que ele vai ter algum aprendizado, certamente vai ter algum aprendizado, Daniel. Então, claro. Não é que não existe esse arco, mas ele vai iniciar e terminar da mesma forma, né? Nessa rejeição e nessa procura, né? Que é uma procura artificial por resolver um problema que ele criou, sabe? Então você vê o seguinte, o início do filme, ele vai terminar com a namorada, ela vai terminar com ele, porque justamente ele é e aí vai ter várias características do personagem dele que vão justificar isso, né? Ela vai terminar porque ele é um babaca. Que ele é absolutamente autocentrado. A verdade é essa, ela vai terminar com ele porque ele é um babaca. E aí ele percebe, pra mim, ele percebe muito a fala dele como uma ferramenta e tão poderosa que ele, em algum momento, ele vai pedir desculpas de uma forma extremamente artificial. Ele impõe o perdão praticamente, né? Ele impõe. Como se fosse uma matemática, né? Olha, eu pedi desculpas, logo você tem que me desculpar e a gente vai continuar junto. É verdade, é uma equação. É uma equação. E é engraçado, porque isso é muito artificial e o final dele pedindo a amizade pra ela, pra mim, é a artificialidade desse reencontro dele, sabe? Tipo, olha só, então agora eu estou aqui pedindo novamente pra ser seu amigo, sabe? Só que agora dessa forma, digital. Eu acho que o arco dele tá intrínseco, tá bastante subjetivo ali, e talvez parta dessa história, no sentido de que nós estamos falando de um garoto, isso é muito importante, ele é jovem, ele é muito novo quando ele tá começando a construir essa plataforma, ele tá num quarto de faculdade, né, é como se fosse uma torre, ele tá enclausurado ali, com o mundo digital na mão dele, basicamente, né, ele é o imperador da internet. A partir dali ele começa a construir, né, uma plataforma que vai virar a maior rede social da história da humanidade, que vai afetar tudo, né, toda a nossa sociedade. Beleza. O que é assustador é que tudo isso é digital, imaterial. Ele não consegue sentir o impacto do que ele tá ocasionando. Em nenhum momento. Quando ele começa a sentir o impacto do que ele tá ocasionando no mundo real, é quando ele começa a entender as consequências das atitudes que ele tomou. Quando ele começa a digerir o fato de ter perdido o grande amigo dele, que é o Eduardo, que ele nunca deu tanta significância para aquilo, mas depois ele vai entender o que é ter um amigo, o que é perder esse amigo, terminar o relacionamento, o que é você sentir solitário. É quando o mundo real diz pra ele o seguinte, olha, o que você fez no mundo virtual tem peso aqui no mundo material também, e você tá sentindo ele sob os ombros agora. E agora que você tá conseguindo entender, é nesse processo que ele vai entendendo esse peso, né, esse peso das consequências que ele foi sofrendo por conta dos atos dele. Eu vejo muito o arco do Zuckerberg como algo muito autocentrado. Acho que ele é uma pessoa autocentrada desde o início do filme até o final, e aí, de fato, não há realmente alteração. E aí eu concordo, né, absolutamente com vocês, mas eu não acho que, assim, ele tenha um impacto com base na percepção do entendimento dele do que a rede dele tá causando com o mundo. Não, isso não. Até mesmo na percepção no impacto que a rede tá causando para com ele em indivíduo. Também acho, concordo. E acho que aqui tá uma métrica interessante dessa história. Rede é um conceito que tem várias formas de interpretação, mas para muitas delas é um
como a gente falou aqui antes, acho que foi o Rodrigo que falou, é uma questão de um círculo, né? Ela é fechada muitas vezes, né? Ela não necessariamente a gente identifica o início dessa estrutura. E o Facebook, ele faz justamente isso. Você é o ponto mais importante, né? Ele é uma experiência individualizada para cada um. Você é o centro da sua rede, né? E aqui a gente tá acompanhando a experiência individualizada do Zuckerberg o tempo inteiro, né? Eu concordo com o que você falou. Eu acho que o único ponto que eu coloco, é só pra deixar um pouco mais claro, é que assim, eu acho que o processo que acontece com ele, até porque ele tá antecipando um processo de virtualização muito rápido, no sentido de que ele vive, obviamente, na internet, né? Ele domina aquilo, não só o algoritmo daquilo, como a programação daquilo, ele domina aquele universo ali e resolve, teoricamente, todos os problemas que ele tem que resolver com aquele computador, com aquela linha de código. Ele talvez tenha a impressão de que ele vai viver dessa forma, que o mundo real também pode ser resolvido com linhas de código, sabe? Talvez tenha muito a ver com o que o Fábio falou. A questão é que quando ele começa a perceber que o mundo real, ele vai ter um peso, né, e vai ter consequências daquilo, e que você não simplesmente vai resolver com linhas de código ou simplesmente com algumas equações, comece a partir daí o impacto de fato, porque a gente vive isso hoje. A gente tem atitude na internet que nós achamos que não tem um peso real nela, e que quando chega esse peso que a gente fala, caramba, eu não imaginava, né, que um tweet meu ou uma observação minha ou então um vídeo meu vai trazer uma consequência tão pesada. E ele passa por esse processo quando ele percebe que, ainda que ele seja bilionário, o dinheiro talvez torne o mundo meio virtual pra ele, ainda assim, isso não vai mudar o fato dele se relacionar com as pessoas. Não vai mudar. Sim. Ele ainda vai ser o cara arrogante, antipático, que não vai conseguir conquistar uma pessoa, ou não vai conseguir conquistar um júri. De fato, e aí eu tô num sentimento dúbio agora, sabe? Porque ao mesmo tempo eu sinto que tem essa ideia que você colocou no inicial de ciclo e mito. Essa artificialidade do personagem Zuckerberg traz muito também essa ideia, mas ao mesmo tempo agora eu tô vendo também um certo impacto que existe na própria criação com o criador, sabe? E que isso, de certa forma, retorna alguma coisa pro personagem, mas que eu não consegui captar, sabe? Eu fico com um sentimento dúbio quanto ao arco desse personagem. Cara, você falou uma parada que me trouxe um pensamento aqui. A gente tá falando sobre o mito, sobre a questão da relação entre o criador e sua criatura, que no caso aqui é essa rede social. E isso é interessante. Dá a perceber que um dos motores desse filme, a gente tá comentando aqui, e o que vai brilhar os olhos do Sorkin, até pelo histórico dele de roteiro, é exatamente essa ironia de que um garoto rejeitado, inadequado socialmente, sonha em fazer parte de um clube social, de uma fraternidade, desse grupo exclusivo de Harvard, como é Phoenix e outras tantas lá. Tipo assim, ele quer entrar num grupo que não tem nada a ver com ele, né? Ele quer ser respeitado pelo topo da pirâmide, vamos dizer assim, dessa estrutura masculinizada, né, que nós temos. Beleza. Por conta disso, ele vai acabar criando a maior rede de conexões entre pessoas. Para entrar num clube social, ele cria a rede social. Só que ele termina, ainda assim, solitário, completamente sozinho. Só que o interessante, e aí vai muito do que a gente estava conversando aqui, ele vai levar para essa rede social, porque ele é um produto também. A internet é um produto desses caras, né? Desse cara absolutamente solitário que pensa dessa forma muito matemática. Ele vai levar para sua criatura o que ele é. Então, assim, a rede social é a coisa que mais conecta e mais distancia as pessoas, o que ele é. Então, assim, ele vai ter facilidade em se comunicar pela internet, pelo Facebook, por um Instagram, pelo Twitter, sabe? Ele vai ter facilidade de conectar, mas não com as pessoas verdadeiramente. Então, assim, a criatura é ele próprio, sabe? Em que você tem, teoricamente, uma facilidade de conexão, mas que isso gera, na verdade, um enorme distanciamento, né? E você vai perceber que no final do filme ele tá distanciado de todo mundo, ainda que ele esteja conectado com 1 milhão de pessoas, que na época era 1 milhão de pessoas no Facebook ou mais. E sabe que coisa engraçada sobre isso? Porque também, não só distanciar, mas simplifica a conversa de uma certa forma. Simplifica a pessoa, né? O entendimento do que é o outro. Por exemplo, eu acho que aquela menina, ela queria muito ver uma retratação dele, sabe? Mas no final, a retratação dele vai estar à distância de um clique. Porque é ela aceitar ou não a amizade dele ali, entendeu? Então isso é uma simplificação dessa relação, sabe? Uma simplificação das relações humanas, que pra ele é muito importante. Mas essa simplificação... Acho que o final desse filme, pra mim, ele é muito redondo. Mas assim, é redondo de um nível que poucos filmes são. E aí, falando um pouco do arco do protagonista aqui, eu acho que ele, de fato, ele vai começar a entender que as relações são mais complexas do que basicamente ele estipulou num algoritmo, mas ele enxerga a realidade de maneira tão linear, de maneira tão matemática. O final do filme pra mim passa aquela sensação de, olha, eu estou fazendo o meu pedido de desculpas e
tudo bem se não acontecer. Essa é a minha forma de manifestação. Tanto que na hora do julgamento, durante as passagens do julgamento, ele chega a falar do Eduardo como um amigo dele. E que, olha, o resultado dos fatos fez com que eu me afastasse dele. Ele vê isso como um resultado de um processo. Ele enxerga que, beleza, a realidade é mais complexa do que ele tem como lidar, né? Pra ele a questão é matemática, é algorítmica. Mas aquele é o pedido de desculpa dele. E tudo bem se ela não aceitar. Tem ali uma parcela de interesse. Eu acho que esse filme fala muito sobre desejo, como o Rodrigo falou ali, né? De você querer ser aceito, de você querer ser, né, estar no centro das atenções. E aí talvez seja por isso que eu falo que ele existe um arco aqui. Ele passou por uma jornada, ele é a pessoa que... Ele não queria só estar num grupo, ele queria reconhecimento. Ele ganhou o reconhecimento, mas mesmo assim ele não ganhou o pertencimento, o que é muito mais complexo de se conseguir. Então ele passa por um arco, no meu entender. E é essa jornada que faz com que lá no final do filme, acho que ele tem ainda o desejo lá de moleque, que ele quer ser reconhecido pela menina, ele quer o reconhecimento dela, né, como uma pessoa importante na vida, mas é isso, ele tá sozinho. É uma síntese da nossa realidade feita há 22 anos atrás. Não, calma, 12. 12 anos atrás. Caraca, aí sim. O Daniel é muito bom de matemática. Nota-se que eu sou de humanos. É uma ironia. Eu acho que essa grande ironia é o que traz poder pra esse filme de fato, que o cara que vai criar a maior rede de conexões possíveis entre as pessoas é o cara que não consegue se conectar, e é o cara que vai gerar essa falta de conexão entre as pessoas, né? Ele consegue ser arrogante e se acha superior, entre aspas, superior a todos à sua volta, mas ele se submete ao desejo de fazer parte de uma fraternidade de uma maneira absolutamente imatura e submissa, e ele também, essa arrogância e a superioridade em relação às outras pessoas, e ele não consegue entendê-las, as outras pessoas, né? É interessante, é um personagem muito interessante. Ele tem uma situação, uma questão de uma aceitação, de uma condição humana, que talvez faça com que seja justamente por isso que ele tem essa genialidade de construir essa estrutura, porque ele é racional o suficiente pra saber, ele quer participar do grupo, mas ele acha participar do grupo bobo, sabe? Ele tem essa situação fechada, né, na cabeça dele. Eu acho muito foda. A gente, por acaso, aqui, a gente quebrou um pouco o protocolo do Enquadrando, né? Porque a gente já falou do final do filme, já falamos até sobre alguns conceitos do final do filme que o Daniel trouxe. Eu sou responsável por isso. Mas não tem problema. Eu acho que como a gente tem esse comportamento cíclico nesse filme, eu acho que até fez um certo sentido a gente discutir isso inicialmente, Faz sentido um programa cíclico também. É óbvio, a gente tá muito acima, é vanguarda. Vamos falar dessa cena inicial, porque quando a gente pensa na construção desse personagem, e aí eu tô falando cinematograficamente, né? Construção pra quem tá assistindo, essa cena inicial é recheada, né? De características do Mark, Constrói o Mark de uma maneira absurda. Uma cena de 10 minutos. E eu acho que ela passa a sensação de uma coisa que depois se torna uma frase no filme, sabe? Que é o seguinte: ninguém merece a atenção completa dele. Ele se dá tanto mais atenção que ninguém em algum momento do filme tem 100% da atenção dele. Ele parece estar sempre fazendo o seguinte: ele tá conversando com você ao mesmo tempo sobre 2 assuntos, mas ele tá pensando sobre um terceiro. Eu acho que essa primeira cena foi o que você falou. Esses 10 minutos, eles provam a genialidade do Aaron Sorkin como um dos melhores roteiristas da história do cinema. E assim, é um filme de diálogo, isso é óbvio, e ele tinha que conseguir. A primeira missão dele a ser alcançada aqui, com essa primeira cena, era óbvio você entender rapidamente e com uma certa profundidade quem é aquele personagem, o Mark Zuckerberg. Mas o ponto é, ele trabalha, como você falou, e a menina deixa isso muito... Ele fala isso em palavras, fala assim, ó, você me confunde porque você fala sobre 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem 2 linhas narrativas de diálogo o tempo inteiro, isso me confunde, né? E isso é uma forma de diálogo presente nesse personagem ao longo de um filme inteiro, sempre que ele tá empolgado. Então isso já é o primeiro elemento, né? O Sorkin teve que fazer uma linha de diálogo falada por esse personagem, em que ele vai se atropelando uma linha de diálogo na outra, uma linha de pensamento na outra, pra que dê pra gente uma sensação de como a mente desse cara é uma usina de produção de pensamento tão rápido que ele tá conectando tudo ao mesmo tempo. Isso que você falou agora, cara, é interessante até reparar que a própria estrutura do filme também é assim, porque são 2 julgamentos ao mesmo tempo. Né, exatamente. A montagem copia a estrutura mental desse personagem. A forma de pensar dele, a estrutura mental dele. Né, genial. Maneiro, eu não tinha percebido isso. Maneiro. E aí, só que você percebe um detalhe. O diálogo falado pelo personagem tem pelo menos 2 linhas. Ele tá sempre falando sobre 2 coisas ao mesmo tempo, toda hora. Só que você percebe pela atuação do Jess, né? E pela própria direção, você vai perceber, como bem diz Hitchcock, que há muitas outras linhas de pensamento que não estão sendo faladas. É como se o Sorkin tivesse feito um roteiro escrito com os diálogos que seriam falados e os diálogos que são guardados, cara, na mente desse personagem. É absurdo isso. É absurdo. Essa cena, ela é realmente
porra, incrível, porque ela tem cortes muito rápidos, né? É mais complexo, na verdade, do que você ter um plano e um contraplano. É como se fossem... É um tiroteio, né? Um fala, outro responde. Um fala, outro responde, e os cortes são muito abruptos. E pra fazer essa cena foram quase 100 takes. Ah, imagina. E todo esse filme, como o Fábio acabou de falar, né? É um filme de diálogos. E todas essas linhas foram trabalhadas pelo diretor, pelo roteirista e pelos atores. Eles sentaram semanas pra discutir cada linha desse roteiro. O que é que ela quer passar? Qual é a informação que ela quer passar? Né? O Aaron Sorkin tem essa matemática de que cada cena tem que ser importante, tem que agregar alguma coisa, agregar uma informação. E isso tá em cada linha. Cada linha desse roteiro vai agregar uma informação, um pedacinho de um quebra-cabeça. E aí são 99 takes que eles foram aproveitados para dar essa sensação de uma discussão ser a mais natural e responsiva possível, né? Você fala, o outro responde. Tu fala, o outro responde. Isso tem que soar natural. Caraca, então, muito cara, foda. e aí você coloca o David Fincher pra fazer esse filme, como é que a gente vai fazer ser o mais natural possível? Fazendo repetição. 300 mil vezes essa repetição até ficar natural, irmão. É isso. Você acabou de provar o que eu tava querendo falar aqui, que é exatamente isso. Você teve que ter um trabalho conjunto de direção, atores e roteirista para que você estabeleça não só as linhas que vão ser faladas, mas as linhas que vão ser pensadas. E isso é muito importante porque impacta tudo. Eu vou dar alguns exemplos de quão bom é isso. Um bem simples. Quando o Mark, ele entra naquela festa caribenha lá, que tem o Eduardo, os amigos e tal, você percebe que ele é logo interrompido pelo Eduardo, que fala, olha, fui escolhido pra fraternidade lá né, dos caras lá. Isso gera um impacto óbvio no Mark, e isso a gente vê claramente que ele fica meio atordoado ali por um momento, né, beleza. Logo depois disso, ele afirma, olha, eu tenho uma puta ideia, preciso falar contigo. Essa cena toda tem a ver com essa ideia. É naquele momento que ele vai falar sobre a ideia dele pra uma rede social. Beleza, essa é a linha falada, essa é a primeira linha do diálogo, em que ele vai falar que tem uma ideia maneira, vai explicar essa ideia, e aí você já consegue imaginar, dentro dessa linha, algumas linhas de pensamento que ele tá ali naquele momento, como por exemplo, algumas soluções que ele já tá pensando, alguns problemas que provavelmente ele já tá imaginando, mas principalmente, velocidade que ele tem que resolver essa rede social porque ele tá escondendo dos irmãos gêmeos contratantes. Então, tudo isso tá nessa linha que ele tá falando pra ele. Só que fora isso, a gente tem certeza absoluta, por conhecer esse personagem, que desde o momento que ele descobriu que o Eduardo foi chamado pra fraternidade, ele está com essa linha de pensamento nele, que não é falada em nenhum momento no diálogo, a não ser no final da cena. No final da cena, ele fala, olha, quando o Eduardo já está saindo, ele fala assim, olha, deve ter sido por diversidade sim, mas e daí, cara, aproveita. Ou seja, por essa fala você entende que desde aquele primeiro momento que ele soube que o Eduardo foi pra fraternidade, que ele tem essa linha de pensamento atormentando ele. Por que o Eduardo foi escolhido? Por que não eu? O que ele tem diferente? O que ele fez pra ser escolhido? Sim. E ele fala, vamos lá fora, porque eu quero falar com você lá fora. Já tem uma possibilidade de ser uma maneira dele ter punido o Eduardo por ser chamado, né? Ele fala, vamos lá fora, porque ele sabe que o Eduardo tá sem agasalho, tá fazendo menos 6 graus lá fora, e ele fala, vamos lá pra fora. Talvez seja um pensamento de punição. Caraca, olha isso. É muito foda mesmo. Tem outros fatores, ele querer tirar o Eduardo daquele nicho, porque ele... Já é uma dominância e controle também. Ele não consegue se inserir, ele tem que tirar o cara lá de dentro. Além disso, ele fala pra ele assim, como uma piada do diálogo, fala assim, olha, eu não aguento ficar aqui dentro em que você tem um vídeo que tem ali uma catarata dizendo que é do Caribe. Mas é da Nicarágua, né? Exatamente, não é do Caribe. Ou seja, dentro dessas linhas todas, tem um cara que percebe tudo e julga tudo. Olha quantas faixas de pensamento esse cara tem. E isso é passado por pequenas linhas de diálogo e pela interpretação do Jesse Eisenberg. Então, assim, cara, é absurdo. É absurdo. É um absurdo e, cara, roteiro pra fazer isso é um absurdo. Porque são várias punições, como você citou. Essa própria piada com a Nicarágua é uma punição pro Eduardo, mostrando o seguinte, olha o quanto você desconhece e você tá nessa festa aqui, sabe? Olha o meio que você está inserido. Olha o meio que você está, sabe? Então... Você tá sendo convidado pra fazer parte do grupo de elite, sabe? Sendo que você não consegue identificar nem isso nessa catarata, sabe? Você é inferior intelectualmente a mim. Sabe? No fundo, você são esses garotos idiotas aí. Você não é nada mais do que isso. Por que você foi escolhido? E você tá sendo escolhido. E é um filme que fala com todo mundo, no final das contas, porque, assim, não é algo racional, cara, você querer pertencer a um grupo. Pode ter racionalmente a concepção das falhas, das virtudes, dos equívocos daquele grupo, mas, cara, a sensação de pertencimento, ela é muito poderosa. Então, independente dele
porra, achar que a parada tá errada porque é na Nicarágua, porra, ele gostaria de estar ali, sabe? E esse personagem, por mais que ele não verbalize isso, cara, isso tá em todas as ações dele. Mas é isso, cara. Esse é o ponto. Tá tudo dentro dele. E isso é o que faz um roteiro ser incrível, diálogos serem incríveis. É você ter um diálogo que ele tem diversas camadas nele e ele não revela necessariamente o que o personagem tá querendo dizer. Simplesmente, né? Ele não revela. Ele vai dando pistas conforme você vai percebendo, né, o que aquilo significa. E você vai tendo pistas e você vai construindo. Você fala, caramba, sabe? Ele tem uma inveja do Eduardo, ao mesmo tempo que ele precisa do Eduardo, porque o Eduardo tem o dinheiro e é a única pessoa com quem ele tem pra contar, sabe? E ele gostaria de estar no lugar do Eduardo. Pra mim, tem 2 exemplos que são muito foda. Um é quando ele tá num dos julgamentos, né, naquele embate entre advogados, e aí ele tá sendo muito pressionado porque o advogado tá falando pra ele assim, olha, como assim você mandou 15 e-mails e só agora você vai demonstrar sua preocupação? Beleza. Ele tá sendo pressionado e tal, ele vira pra janela e fala, está chovendo. E aí o advogado vira pra ele e fala assim, como é que é? Aí ele fala, não, começou a chover. E aí que tem a questão de eu não mereço a sua atenção completa. Atenção. Olha que interessante. A última cena nesse mesmo ambiente, nesse mesmo julgamento, a última, é o momento, antes disso ele fala assim, ó, ele optou por pedir dinheiro pro Eduardo porque ele queria o Eduardo como sócio e porque ele era o melhor amigo dele. E o advogado vira e fala assim, o seu melhor amigo não está aqui, e o seu melhor amigo está te processando. Só que quando ele fala isso, ele olha para uma cadeira. Tá vazia. Essa cadeira vazia é a cadeira que está no fundo, desfocada atrás do Mark, quando ele está olhando para a janela do dia chuvoso, quando começou a chover. Ou seja, essa pequena frase de está chovendo mostra muitas coisas. Primeira coisa é que ele talvez quisesse estar lá fora e não ali dentro, se perguntando de por que ele chegou àquele ponto daquele julgamento, com aquelas pessoas que estão basicamente discutindo algo que ele criou. Mas mais importante do que isso, ele está talvez ali realizando por um instante de como a amizade dele e do Eduardo chegou àquele ponto. De por que o Eduardo não está ali. Aquela pequena frase, está chovendo, de uma maneira tão melancólica e se distancia daquela mesa, com a cadeira vazia atrás, onde ele acabou de ser atacado como ter perdido o único amigo que ele tinha, traz tanta significância, porque você entende esse foda, contexto. Caraca. É foda. Eu pensei que era só um desdém, né? Olha só. É como se estivesse colhendo ali, né? Racionalizando, colhendo a consequência. A consequência. A chuva chegou, né? E tem uma coisa, né? Porque ele cria isso pra falar sobre a falta de atenção que ele vai dar pra esse advogado. Exato. Né? Porque racionalmente, o fato dele comentar sobre a chuva tem um significado racional pra ele. Né, que ele vai justificar em cima disso, ele vai confundir o advogado e vai justificar. Não, você não merece 100% da minha atenção e acabou. E emocional também. Porque no primeiro momento que ele percebe a falta do Eduardo, ele está fragilizado emocionalmente. Quando uma pessoa como ele está fragilizado, ataca. E ele ataca o advogado. Porra, muito foda. É muitas camadas nesse roteiro. É muito incrível. É monstro. Cada personagem tem uma maneira de extravasar, né? Isso, por exemplo, é uma questão muito forte do roteiro, né? Quando esses personagens estão pressionados, como eles respondem? Eles têm que ter vamos dizer assim, uma fidelidade da maneira como eles vão reagir em situações em que eles estão acuados. O Zuckerberg... Uma coerência, né? É isso, cara. É uma coerência, exatamente. Perfeito, Gabriel. O Zuckerberg, ele responde de maneira agressiva. Ele tenta sempre minimizar intelectualmente o outro, né? Ele vai falar do... Quando a namorada termina com ele, né? Que aquele jogo, né? Por exemplo, de comparação de mulheres, sabe? Uma parada... Antes de postar no blog é que ela vadia, não sei o que... E ainda sacaneia ela por conta da universidade que ela estuda, né? Porque ela fala, eu preciso estudar. Ele fala, não, você não precisa, porque você estuda na Universidade de Boston. O Eduardo, por exemplo, a postura dele é mais emocional, né? Ele vai pro pai, né? Tipo, porra, cara, isso é muito emocionante. Você precisa ver o que meu pai faria agora, né? O que meu pai veria de mim. Mas que também é um símbolo masculino. O filme fala sobre masculinidade. Isso é inegável. Agora, o Gabriel até tocou ali na primeira cena. Eu acho maravilhoso como, depois de todo o diálogo em que a menina termina com ele volta correndo pra faculdade. E o filme se estende enquanto ele tá voltando correndo pelas ruas, né? Eu acho isso maravilhoso porque me passa algumas sensações. A primeira, eu fico tentando entender o que tá passando na cabeça daquele cara. Tipo assim, enquanto ele tá correndo, voltando pro quarto, pro refúgio dele, em que ele vai, né, teclar no blog lá e atacar, que é mais uma forma de controle, de ataque em relação à ex-namorada dele. Mas pra mim o mais interessante é o seguinte, a sensação que eu tenho é que ele tá realmente voltando pra um refúgio. Ele tá voltando pra um lugar seguro. Ele tá distante demais do lugar seguro dele. Quanto mais distante ele está, quanto mais fora do refúgio dele ele está, mais dificuldade ele tem de se relacionar com as pessoas. É como se ele sabe que ele tem essa inaptidão a lidar com as pessoas, e quanto mais fora
fora ele tá de um lugar seguro, mas ele tem dificuldade, ele vai cometer as falhas, ele volta correndo pro refúgio dele, pra caverna, pra toca dele, que é aquele quarto onde ele tem o computador dele. Então a corrida pra tentar chegar logo no computador pra atacar, também é uma corrida pra fugir, é uma corrida pra retomar pro lugar seguro, cara. Eu acho muito foda essa pequena passagem. O mais curioso é que, assim, ele vai voltar pra casa, entre aspas, pro lugar seguro, pra entre não aspas, né? fazer besteira, só que ele faz a maior besteira que ele poderia ter feito, né, cara? Porque, assim, primeiro, esse filme, toda essa parte, vendo dessa vez esse filme, me incomodou muito. Porque, assim, cara, é uma atitude muito, mas muito, muito machista, cara. Sim. Bizarramente machista o cara pegar e jogar isso na internet. E é absolutamente bizarro como essa montagem feita nessa cena aí, ela mostra isso de maneira, cara, é mais do que o Zuckerberg tentando criar o algoritmo, criar toda aquela estrutura, pegando as imagens, né, colecionando imagens, mostra a festa na fraternidade, onde os caras estão enxergando aquelas meninas que estão chegando como objetos também. Sim, perfeito. É exatamente esse paralelo. A visão de mundo é a mesma de ambos. Ele tá trazendo ali as imagens das meninas como objetos, e ele vai analisar elas como objetos, né, vai colocar ali para as pessoas fazerem isso, a mesma coisa, e aí a montagem faz questão de falar, olha, isso aqui é igual. Isso aqui é comparável ao que a sociedade já critica, né? O que tá sendo feito agora também é criticável, né? Mesma coisa. Isso que ele tá fazendo é igual, como ele não tem acesso àquele clube, ele tá criando uma lógica que faz a mesma coisa. E por isso que tem uma aderência tão forte, né? Por isso que cria uma aderência tão forte. Por quê? Porque nós estamos no universo masculinizado. A gente tá numa sociedade construída dessa forma. É por isso que eu tô falando que a gente tá pegando mitos e contextualizando aqui, porque a grande verdade é que essa montagem deixa claro o seguinte: você tem na fraternidade ali, em que simplesmente chega um ônibus de garotas. Você tem ali, talvez, uma forma mais de uma era passada, que ainda existe, óbvio, do abuso, da exploração da mulher, por conta desses caras que talvez sejam, vamos dizer assim, os alfas, né? Os caras do topo da pirâmide, ricos e esportistas bonitos e tal. Mas você tem, e a montagem aponta isso, que você tem agora um outro homem com outro perfil completamente diferente, que também está abusando, também está controlando, também está se vingando, também está explorando as mesmas mulheres. O universo é o mesmo. Tá objetificando o corpo da mulher. Objetificando da mesma forma. Essa é a mensagem clara. A gente tá falando, rede social é sobre o universo masculino. Esse é o ponto. O David Fincher, ele pega os gêmeos. Olha como ele tá falando de mito. Os gêmeos, por que são o mesmo ator, especificamente? Primeiro que resolve um problema, né, de você não ter que ter, de fato, dois irmãos gêmeos, mas mais importante do que isso, dá uma sensação de algo um tanto fantástico, por quão idênticos eles são, gera uma sensação, algo mitológico. Eles são os Adonis, eles são os Apolos. E não é à toa que eles vão participar da Olimpíada, que são jogos gregos, sabe? Então, assim, quando ele mostra a competição do remo, cara, primeiro, uma filmagem com aquele desfoque dá uma sensação de maquete, de brinquedo. Não, é absurdo, né? Uma sensação de maquete absurda. Absurda, e uma trilha que debocha daquilo. Ele não tá debochando do esporte em si, ele tá debochando do que aqueles competidores, e especificamente os gêmeos, como eles se enxergam. Eles são representantes de uma elite aristocrática, uma elite da história da humanidade. Nós somos Apolos, sabe? E eles estão sendo debochados. E então, assim, você tem esse arquétipo do que seria sempre o topo, né? O topo dessa cadeia, que seriam os gêmeos, mas o filme tá mostrando agora que existe, dentro do nosso contexto social de agora, digital, você tem agora um outro arquétipo que vai ser representado pelo Mark, vai ser representado pelo Sean Parker, sabe? Que é esse novo universo. Então, cara, o filme tá atacando todos esses pontos, todos esses arquétipos. E sabe que é engraçado, a gente falando sobre masculinidade, esse universo, sabe que filme interessante David Fincher já fez? Clube da Luta. Clube da Luta. Clube da Luta vai falar sobre o universo de uma era anterior. Pode crer, né? Homens mal resolvidos que tentam resolver seu lado emocional. Na violência. Os cacos emocionais que cada um tem na violência. Física. Essa questão da competitividade, do domínio. Aqui você tem outro universo sendo explorado pelo David Fincher. Caraca, realmente. É um tema muito semelhante. Um diretor que acabou fazendo dois filmes que parece que se conversam, né? Agora, de certa forma, se conversam. Eu ia falar um pouquinho sobre o seguinte agora. Antes do Gabriel falar sobre aristocracia, que eu sei que o Gabriel quer falar sobre isso, eu queria falar sobre uma experiência que eu tive com o filme quando eu tava assistindo, né? Porque eu comecei a prestar atenção no Jesse Eisenberg, que brilha muito nesse filme. Muito bom. Mas que ele não passa tanta naturalidade assim por conta das falas. Por quê? Naturalidade, quando eu falo, é o seguinte: você não espera que você vai existir essa pessoa
que responda de forma afiada, imediatamente, tudo que você fala, né? E aí, com essa velocidade, essa acidez que ele utiliza, né? Isso acabou me lembrando um momento do cinema mesmo, sabe? Que é o início da década de 30 e quase o início da década de 40, que você tem o advento do som e aí, você começa a ter um subgênero da comédia, né? Que ele explora muito o texto, explora muito os diálogos. Sem dúvida, né? sem dúvida. E os diálogos são extremamente rápidos e ácidos e afiados. Então você tem personagens extremamente irônicos, mas que respondem tudo muito rápido, diálogos que você quase não acompanha, né? Uns exemplos... Excesso de diálogo, cara, é muito rápido. Exatamente. Então você vai ter, por exemplo, Jejum de Amor, do Howard Hawks, em 1940. As Três Noites de Eva, né? 1941, do Preston Sturges. Aconteceu naquela noite, 1934, Frank Capra. Pô, Levada da Breca, tudo isso. Tem vários filmes, Então, você vai ter... Isso é um gênero que se chama comédia maluca, né? Um subgênero da comédia, na verdade, se chama comédia maluca no inglês, screwball comedy. E nesse momento eu fiquei assim, cara, beleza. Só que esse subgênero, ele tem uma característica. Ele tem a característica de sacanear a alta classe da época. Então era uma forma de você criar uma certa comédia, né, com que fosse de alta classe, colocando essas pessoas em situações inusitadas, né, em situações mundanas que eles não sabiam resolver, ou botando uma pessoa que era totalmente fora daquela alta classe dentro da classe, se comportando e enganando essas pessoas. Então, e isso, na hora, eu conectei isso com esse roteiro do Aaron Sorkin. Eu falei, cara, calma aí, isso aqui fala muito com esse movimento do cinema, né? Porque é um filme com um diálogo extremamente rápido, afiado, e que sacaneia essa alta classe. Então você vê os irmãos Winklevoss, né? Eles são ridicularizados nesse filme, sabe? É até engraçado ter um momento até em que... pelo reitor. Tem um momento em que eles encontram um príncipe, né? Que eles tinham terminado essa competição, né? E o príncipe simplesmente fica repetindo. Nunca vi uma corrida tão acirrada. Eles querem falar sobre qualquer outra coisa e o príncipe ignora eles. Eles continuam fazendo comentários sobre isso. E ignora a presença deles. Cara, faz muito sentido. Tipo assim, não só faz muito sentido, como dá uma sensação agora mais clara de que essa alta classe, ela está se tornando ultrapassada e sendo ultrapassada por uma nova classe de insurgentes. Sim. Acho que é exatamente assim que o Zuckerberg... E é assim que exatamente ele enxerga, né? Pelo menos o personagem do filme enxerga. Mas é isso. Então, mas exatamente tudo isso que vocês estão falando, cara, e toda essa troca do topo, essa ridicularização dessa aristocracia, cara, me remeteu a um período histórico que, de certa forma, está sendo atualizado, né, pro presente, cara, que foi justamente período ali da Revolução Francesa, tal, quando estava tendo a mudança da sociedade, né, o surgimento, assim, da sociedade moderna, como a gente conhece, né, e a queda ali, né, de um estado monárquico, de um estado aristocrático, né, você estava saindo do topo ali da pirâmide social, né, a nobreza, o clero e tal, né, pra entrar no topo a burguesia, né, enquanto tava tendo, inclusive, esse processo, né, os nobres ainda estavam no topo, né, mas não tinham dinheiro, né, tinha que pedir dinheiro emprestado pra burguesia que tava abaixo deles nessa pirâmide, né, era incoerente isso, né, e eles queriam se distanciar dessa burguesia, né, eles queriam, eu sou nobre, né, eu preciso me distanciar deles, né, pra se distanciar justamente foi surgindo até a etiqueta, as regras de etiqueta e tal, que são padrões de comportamento artificiais, convenções simplesmente que quem conhece essas convenções é a nobreza, alguém da alta classe, alguém pra quem foi ensinado isso, né? Era muito difícil, você podia ser um comerciante com muito dinheiro, enfim, várias posses, tal, mas você ter acesso a alguém que te ensinasse as regras de etiqueta era raro, era difícil, sabe? Que é justamente com o objetivo de haver esse distanciamento da classe. O que a burguesia fez? Atropelou simplesmente a nobreza, né? Teve inclusive vários processos revolucionários, como a Revolução Francesa e tal, que foi mais físico ali, esse processo, né, de ultrapassagem, mas mudou totalmente o paradigma, né, de que o que está no topo deixou de ser você fazer parte de um grupo de elite, a nobreza, sabe, mas você ter dinheiro individualmente, você ser um destaque individual com posses. Isso faz você ter sucesso, sabe, não você fazer parte de um grupo da nobreza, sabe, do clero, não fazer parte daquele grupo, né, isso passou a ser... O paradigma da sociedade. Um paradigma ultrapassado, justamente. E a própria Harvard, né, ela fala, né, foi fundada em 1600 e não sei quanto, foi fundada pré-Revolução Francesa, né, foi fundada ainda num contexto aristocrático, de fato. É um período ali que realmente o topo é justamente você seguir as regras, o manual do aluno,
quando ele recebe, sabe? Você vê que as regras, aqui parando de comportamento, é você fazer parte de um clube, de um grupo exclusivo. Não você, sozinho, ser a pessoa mais rica e tudo pra todo mundo. É você fazer parte da elite, do grupo de elite. Inclusive, até eu vejo interessante a escolha do esporte, né? Dos gêmeos. Eu sei que na vida real é assim também, né? Mas não deixa de ser uma feliz coincidência ser um remo, né? Que é um esporte coletivo. É um esporte em que todos eles têm que remar de forma sincronizada, né? Pra chegar longe. Os gêmeos, um deles principalmente, reluta muito, sabe? Em quebrar as regras de etiqueta pra não processar ele, porque o que as outras pessoas iam falar? Eles iam ficar manchados no nome dele, sabe? Sendo que no que importa é quem tem mais dinheiro no final. Eles são os cavaleiros de Harvard, pô. São os cavaleiros São os cavaleiros de Harvard. Ele usa essa expressão de fato, sabe? E aí o que o Zuckerberg faz, de certa forma, é considerado não lembro agora se é a quarta revolução industrial e tal, mas esse processo da informação, sabe, tal, essa digitalização do mundo, né, não deixa de ser, novamente, um novo processo desse. E o que a burguesia fez foi exatamente a mesma coisa que o Zuckerberg fez, né? Ela não estava sendo aceita naquele clubinho, ela criou um novo mundo, sabe, em que o valor principal era o valor dela. Ela mudou, inclusive, a moralidade, né? A moralidade cristã, né, da Idade Média, que, né, é mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico chegar no reino do céu. Então você ter posse individualmente, né? Nunca foi algo cristão. Porque você mudou o mundo para que os seus valores, né, e eles fossem o paradigma do sucesso. O Zuckerberg faz exatamente isso. Ele não pôde entrar no clubinho também, não deixaram ele entrar no clubinho. Vou criar um mundo novo onde eu sou o Deus, sabe? O Deus dos relacionamentos. Interessante que a rede, a Harvard Connect, é uma rede que, para os irmãos, a principal fração dela, a principal ideia dela é a exclusividade. Você precisa fazer parte do grupo e é exatamente esse conceito de aristocracia aí. Sim. Quando o Zuckerberg, ele, entre aspas, deturpa essa estrutura para criar o Facebook, ou o The Facebook, ele vai justamente mudar essa cláusula pétrea. Não há ideia de exclusividade. Cada um vai poder convidar quem quiser. A rede passa a ser uma coisa muito mais ampla. Ela quebra justamente essa questão de grupo, né? De coesão grupal. Se antes, feito pelos gêmeos, a ideia era algo que circula em volta de um grupo, agora essa exclusividade está ao redor do indivíduo. Você seleciona quem você vai adicionar e quem você vai convidar e tal. Há exclusividade, mas ela faz parte do indivíduo agora, e que no fundo essa exclusividade é absolutamente subjetiva. É verdade. E Gabriel foi muito feliz. Quarta Revolução Industrial, é esse aí. Caralho, acertou em cheio. Tô contando as revoluções industriais. Mas eu achei muito foda, né? Porque você vê, né? Tanto você vai ter esse background, né, histórico pra poder alimentar esse roteiro do filme, como você vai ter um background cinematográfico, né? De um subgênero lá da década de 30, cara. Mas é roteirista que parece que foi muito aproveitado. O Aaron Sorkin, ele é monstruoso. Ele é monstruoso. Cara, ele e David Fincher, não tinha como não ser incrível. Rede social é incrível. Enquanto o Zuckerberg, ele é apresentado, né, um diálogo péssimo, assim, ele não conseguindo, né, interagir com a pessoa na frente dele e tal, né. Uma pessoa não, mulher, é sempre isso. Com a namorada dele, é uma mulher e a namorada dele especificamente, né, assim, alguém que já tinha uma relação prévia, né. Mostra o outro conhecendo uma mulher na noite anterior, com uma intimidade grande em relações humanas, relações olho a olho, né, em relações pessoais, né, cara. O próprio amigo dele também, o Eduardo, cara, eu acho interessante, ele escreveu o algoritmo na janela, sabe, em vez de ser no computador, sabe, também mostra também, de repente, também um personagem que tá fora daquele mundo, assim, que tem uma saída, assim, que consegue interagir fora daqueles algoritmos, né, cara? Eu acho o Eduardo com certeza, mas eu acho que o Sean Parker é um personagem que ele construiu com o tempo. Esse é personagem habilidoso em lidar especificamente habilidoso socialmente, né? E obviamente lidando com os interesses amorosos dele. Eu acho que é um personagem que ele construiu e ele era praticamente o Mark antes, assim. Eu acho que o Eduardo não, o Eduardo é mais analógico, sem dúvida nenhuma. Tanto é que toda hora ele quer monetizar o Facebook, toda hora ele quer monetizar. Isso é uma mentalidade mais antiquada, né? A gente vê a mudança de paradigma justamente, né? O Facebook mudando o mundo, né? No personagem do Eduardo, né? Quando a namorada dele questiona, por que você não tá namorado lá no Facebook? Ele fala, não, exato. Eu tô namorando você pessoalmente, tô entregando presente, mas no Facebook não tá, então não tá na vida real. Exatamente. O Justin Timberlake, que faz o Sean Parker, ele se encontrou com o Sean Parker. Com o personagem. Se encontrou com o Sean Parker. O personagem real é bizarro, né? Se encontrou com o Sean Parker e eles chegaram à conclusão que o personagem do filme não tem nada a ver com o indivíduo da vida real. Eu acho que o Sean Parker falaria isso de qualquer forma. Eu acho que ele falaria isso de qualquer forma. Desculpa Mas aí. Foi uma construção
é muito em cima aí da interpretação de fato de Justin Timberlake, que eu lembro que na época ele até, vamos dizer assim, surpreendeu, porque ele era um ator, né? Ele sempre foi ator, desde criança, mas a vertente musical dele já tinha estourado, e aí ao retornar essa função de ator, né, ele de certa forma surpreendeu ali, porque ele entrega um personagem muito interessante. Eu lembro de uma cena, não sei se vocês lembram, né, que ele tá falando sobre a Victoria's Secret. Sim, sim. Né? Ele tá falando na boate, no bar, né? No bar não, na boate. E é muito interessante como a iluminação passa, né? As luzes da boate, elas refletem no rosto do Justin Timberlake. Ora ele é o vermelho, né? Ora ele é profano, ora ele é visto como algo angelical e algo como veneração pelo Zuckerberg, né? Você consegue ver ali que o Zuckerberg tá olhando pra ele tendo um misto de apreensões. Quando você volta lá pro contraplano do Zuckerberg, não tem iluminação nenhuma, né? Essa luz só passa pelo Sean Parker. Foi orientação, Daniel, do Aaron Sorkin, dos atores não procurarem saber como eram os personagens da vida real. Ó, o Justin fazendo merda aí, ó. Justin fez uma merda, então. Não, mas acho que ele conheceu depois. Não, pelo que eu li, ele fez uma pesquisa pro personagem de fato. Emagreceu tudo bem, tantos quilos, pode ser. E se reuniu com o cara, e aí eles chegaram à conclusão que, olha, esse personagem não é você, e vamos distanciar aqui. Não, mas tá certo o Justin, porque o personagem dele é um rebelde que vai contra as grandes produtoras, então ele recebeu a ordem da direção do filme, né, de fazer uma coisa, e tinha que fazer o oposto, justamente o oposto. Fazia parte do plano. É o método. Ele fala de não se ligar em como o personagem em como a pessoa da vida real porque o personagem, né, ele não precisava ser, sabe? O personagem tinha que ser exatamente aquele personagem do roteiro, sabe? O roteiro já tava porque pronto. Ele tem uma função maior do que simplesmente ser o personagem. Ele tinha mais uma função narrativa do que ficar contando, retratando biografiazinha de gente, né? Como é que é a pessoa na vida real. Exato. Isso aqui não é uma biografia, né? Isso aqui é muito interessante. Isso aqui não tem compromisso com a realidade. Isso é muito doido. Exatamente. Então, você pode ver até que os irmãos Winklevoss parece que também não tem nada a ver com esses personagens, sabe? Exato, então é o que eu falei, eles são dois fotos pelo mesmo ator e parecem caricaturas, então assim, eles têm uma função. Caricaturas, o Gabriel tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte, o Sorkin, ele basicamente montou o filme no roteiro dele, ele montou o filme, né? Ele ordenou as cenas e amarrou essas cenas de uma maneira que é indissociável, não dá pra separar essas cenas, porque muitas vezes ele conectou uma cena com a outra, uma linha narrativa em tempos diferentes, uma com a outra, por meio do diálogo. Então você tem, por exemplo, um personagem falando alguma coisa no julgamento e outro personagem respondendo essa fala numa outra linha narrativa, por exemplo, no passado. Então ele conecta e monta o filme praticamente, né? E ele monta o filme, eu acho que primeiro, óbvio, pra criar dinamismo, né? É um filme de diálogo que precisa de ser mais dinâmico, ele precisa de ter essa flexibilidade, esse jogo de vai e volta para que você não fique cansado, né, com esse excesso de diálogo, mas principalmente para você poder pegar o diálogo que é falado, o diálogo importante para o filme, e espalhar pelos personagens. É como se os personagens tivessem várias funções. Então, por exemplo, tem um momento que um dos sócios, né, que é o amigo dos irmãos gêmeos lá, ele simplesmente explica o que aconteceu em dado momento. Ele que fala que o Zuckerberg virou um centro das atenções, Harvard ofereceu isso, mas também colocou não sei quantos atletas na Olimpíada e uma estrela de Hollywood. A fala é dele, foi colocada na boca dele. Por quê? Pra você espalhar esse diálogo, pra você criar dinamismo, né? Você não ter o mesmo personagem narrando ou oferecendo toda a informação, mas também para que você dê para esse diálogo, não necessariamente o realismo, mas uma forma e uma personalidade que tem a ver com esse personagem que falou. Então você cria uma sensação de subjetividade. Você não sabe exatamente o que é verdade, o que não é. Você vai absorvendo essa informação vindo de cada personagem e você tenta entender esse julgamento, né, e essas relações sem ter, de fato, o que é verdade, sem ter a realidade concreta ali, porque ela tá espalhada pelos personagens, esses diálogos, né? E você também não tem necessariamente um antagonismo, né, entre os personagens, né? Porque de certa forma, parece que tá todo mundo ali só discutindo. Não tem quem tá certo e quem tá errado, sabe? Não tem quem é o vilão e o mocinho. A disputa ali não é pra ser certo ou errado. A disputa ali é uma questão financeira. É uma questão de qual narrativa vai vencer pra que você tenha ou não uma indenização. Não tem a ver com certo ou errado. Sim. O Fábio tem um ponto aí, porque o filme é montado de maneira você... Por exemplo, o Zuckerberg faz uma parada nefasta. Faz lá a rede de comparação entre meninas lá. Mas você, ele tá abalado emocionalmente. Aí você tem
tem já um ponto ali. Não justifica o que ele fez, obviamente não, mas você cria essa prerrogativa. O Eduardo, antes de ir lá, chegar lá e quebrar o computador do Zuckerberg, que tá irritado, porque o nome dele saiu do site, você não consegue enxergar aquilo ali basicamente como algo totalmente reprovável. Por quê? Porque antes o Zuckerberg teve as contas congeladas pelo próprio Eduardo. Então, sempre o filme trabalha numa ideia de equilíbrio que faz com que você tenha justamente o que o Fábio colocou ali. Você não tem a ascensão de um dos personagens como o antagonista e outro como meio que todos são antagonistas da sociedade. Sim. Uma parada... Eu me sinto lesado por todos. Vamos cancelar nossas redes. A briga é por quem vai estar no topo mandando no resto da sociedade. Eu vou defender o Eduardo porque ele é brasileiro. Só por isso. Isso aí. Mas brasileiro e um monte de gente é brasileiro também, Rodrigo. Isso é verdade. Verdade. Muito bem pensado. Mas assim, eu acho que essa montagem do jeito que de você colocar o julgamento tão cedo, não só vai criar esse dinamismo, mas também faz com que você contamine o passado com o futuro. Sim, então sim. você tu já planta as desconfianças, né? Tu já planta as coisas. Exato. Você vai olhar toda a história de uma forma diferente, isso gera complexidade, gera interesse. Você não vai ser um filme moroso, você não vai ficar entediado, porque você agora tem várias missões, que é primeiro entender essa história, mas também tentar pescar as pistas pra entender por que tudo aquilo aconteceu e como aconteceu. É um efeito Kuleshov, né? O efeito Kuleshov total aqui, de uma maneira assim poderosíssima. Poderosíssimo. Feito no roteiro. É interessante isso que você falou, Rodrigo, né? De você ver que pessoas em uma linha do tempo que são amigas, né? Paralelamente tá um processando o outro no futuro, sabe? Então quando você vê com uma certa desconfiança, então a gente nunca mergulha de cabeça nas relações de amizade entre eles. A gente nunca acredita, né, 100% naquelas relações de amizade, porque a gente sabe que elas vão ser traídas eventualmente, cara. E passa pra gente essa mesma inabilidade que a gente tem, né, que o personagem tem também, sabe, de ter essas relações de forma 100% reais. De não se entregar completamente também, né? Olhar um pouco de fora, um pouco distante, né? Não se envolver tanto. Isso, coloca a gente na mesma posição do Zuckerberg, justamente, né? Do Zuckerberg no filme. A gente tá sempre preparado. Tá sempre preparado pra tomar uma facada. Isso faz com que a gente não desligue do filme nunca. A gente tá sempre preparado. É bizarro. Não, faz sentido. E dá esse dinamismo, né? Porque se fosse só diálogo numa sequência, né, linear do filme, talvez o filme ficasse muito mais cansado. E, de fato, essa montagem ajuda muito. E você vê uma montagem que foi conduzida no roteiro. Então, o Aaron Sorkin, gênio. Completamente amarrado no roteiro. E, assim, é uma missão complicada, né? Porque, assim, você pega um filme de 2010 que tá tratando de um tema que ele é um tema atual pra época, muito atual pra época, né? Sim. Todas essas informações, o próprio julgamento tava muito na mídia, assim, naquele período. Então, as pessoas sabiam o desfecho daquela história. Então, trazer o desfecho pro início do filme é também uma forma de você tornar o teu filme mais interessante. Porque se você faz ele de maneira cronológica, cara, todo mundo sabe o final da história. Uhum. Sabe onde, pra mim, assim, o Daniel tocou nisso, né? O final desse filme, ele é majestoso. Assim, ele é magistral, porque você tem tudo se concluindo pra algo que teoricamente é muito subjetivo. Se você pensar, esse final ele é muito silencioso, ele é muito introspectivo, né? E você tem basicamente o Mark de frente pro computador, numa sala vazia, pedindo autorização, adicionando a ex-namorada, esperando, atualizando toda hora o Facebook pra ver se ela aceitou o pedido de amizade ou não. Só que, cara, isso é tão recheado de detalhes, é tão fantástico assim. O primeiro ponto pra mim, ele não está no escritório à toa. Já começa por aí. Ele tá sozinho, ele não tem nenhum funcionário com ele. Ele acabou de passar por um dia de processo, de julgamento naquela sala. Aquela sala tem uma sensação ali incômoda, ruim pra ele, e ele não sai daquela, não faz a questão de, por exemplo, ir pra casa como qualquer um faria, tomar alguma coisa, tomar um banho. Isso gera uma sensação, primeiro, de quão desconfortável é ao redor dele, de quão frio é aquela situação pra ele, de quão solitário ele tá, intensifica a solidão, mas mais do que isso, fala muito sobre ele ali, no escritório em que tá o julgamento que ele tá passando, né? Um julgamento que ele acha injustiçado, que vão tirar dinheiro dele, o caramba 4, completamente vazio, completamente estranho pra ele, não é muito diferente da própria casa dele. Porque isso é ele. Ele não tem conexões em casa, ele não tem conexões ali. Ele é frio e distante ali ou em casa. É por isso que ele não faz tanta questão assim de voltar para casa. Ele não tem mais aquele refúgio que ele tinha lá em Harvard, naquele quarto, que talvez por conta do Eduardo. Então, assim, o que é interessante você perceber que a opção do local para ele estar sozinho parece simples, mas não é. Cria uma sensação de solidão absurda e de incômodo, mas isso é o que ele é também. Só complementar isso que o Rodrigo falou, cara, de repente o local
né? Onde ele tá à vontade não é mais um local material. Sabe? Exatamente. Ele se sente à vontade no Facebook. Exatamente. Naquele não local que ele criou. Exatamente. Bem pontuado. E aí, Rodrigo, tu comentou uma coisa que, aí só pra pontuar, não é, a injustiça não vem deles tirarem dinheiro dele, né? A injustiça vem deles também terem reconhecimento sobre aquilo. Reconhecimento, claro. Ele quer ser o único a ter reconhecimento, né? Claro. Aquele é o momento dele poder excluir todas aquelas pessoas, seja o Saverin, que já veio de uma família bem mais rica que a dele, ou mesmo os Wilkovos, que estão naquela aristocracia. Aquele é o momento dele mostrar que ele é superior. Exato. Cara, ele não vê, de fato, a função do Eduardo. Ele não vê, cara. Não só do Eduardo, gente. Ele não vê a função de ninguém nesse filme, Sim, né? ele não vê. Isso tá numa linha do roteiro, de fato, sabe? Quando ele comenta que ele disponibilizou um código que a Microsoft queria pagar por ele disponibilizou de graça na internet, Sim. sabe? Ele falou, foda-se, sabe? Porque não é sobre o dinheiro. É sobre reconhecimento. Nunca foi sobre o dinheiro, é sobre o reconhecimento. Você vai comprar uma parada minha que não vai ser mais minha, então eu vou colocar aqui na internet e vou colocar meu nome, acabou. Exatamente. Uma questão de controle ainda assim, de autoridade. Tem outro ponto que a gente tá fazendo muito esse exercício aqui, que é olhar o Zuckerberg como se ele fosse um exterminador de burguesias. Não, a aristocracia, né? Da aristocracia, obrigado. E como se ele fosse alguém alheio a essa onda de privilégio, vamos dizer assim. Cara, não é também. Não é. Ele tá em Harvard, pelo amor de Deus. Ele está em Harvard, né? Não, é. Eu acho que o Gabriel colocou muito bem colocado. Eu acho que assim, ele é uma nova burguesia ultrapassando uma antiga burguesia. Sim, acho que é uma ótima leitura. Não tô dizendo que ele é um libertador, um quebrador de grilhões, um libertador. É como o Rodrigo falou, ele só tá trocando o topo da pirâmide. O homem é o lobo do homem, irmão. É isso aí. Ele só fez isso porque ele é recalcado. É só por isso. Ele nem entendeu o processo inteiro. Ele só queria se vingar, ele só queria desabafar. Ele é um rejeitado, mal resolvido, cara. Essa é a grande verdade. Pô, ele é um cara completamente mal resolvido. E, aliás, assim, você tem um nível de ser tão mal resolvido que você vira uma pessoa absolutamente egoísta, em que você não consegue ver a necessidade do outro, você não consegue dividir a felicidade com o outro porque você não tem. Então você não consegue. E o Mark Zuckerberg, no fundo, esse personagem é isso. Eu não posso falar o que é o cara exatamente. Não pode falar sobre o que é o alienígena Mark Zuckerberg, mas esse aqui do filme... reptiliano. Exatamente, porque ele é um alien, um reptiliano. Ele é um reptiliano, mas nele a gente pode falar. E aí tem um ponto interessante, porque a função da assistente que vai conversar com ele é muito interessante porque ela tem várias funções. A primeira, óbvio, é gerar empatia. Gerar simpatia sobre o Mark, né? Ela coloca em palavras alguma coisa pra te ajudar a ter um pouco mais de simpatia em relação a ele. Né? Ela fala, olha, pô, você deve estar num processo muito difícil. Ela fala, olha, você não é um babaca, você se esforça para ser. Ela tá te ajudando a olhar o Mark de uma forma um pouco diferente, mas também tá ajudando nesse processo, talvez, de aprendizado que o Mark talvez venha a ter. Talvez. Mas a função, pra mim, mais importante que ela tem, primeiro, contar o final. Ela conta o final, ela materializa o final, porque ela diz o que vai acontecer, o que vem depois, que é quando você tem de fato o acordo. Ele vai ter que aceitar o acordo, né, perder um pouco mais de dinheiro. Por quê? Porque ele não tem qualquer possibilidade de conseguir convencer o júri, porque ele é inábil socialmente. Então é interessante porque você percebe o seguinte, esse final, ele podia estar numa cartela, escrito um texto assim, e eles chegaram num acordo em que basicamente ele cedeu tantos mil. Não, esse final está sendo dito por ela, por uma função muito clara. Primeiro, para você materializar o final, para que o final fique mais sólido nesse final de filme, porque o filme, no fundo, ele é um pouco mais subjetivo, esse final, né? Então ele tá tornando o final um pouco mais sólido, e ela tem credibilidade pra isso, porque ela tem simpatia por ele ao longo de todo o filme. Então quando ela dá o conselho, olha, aceite, isso é muito mais real pra gente, a gente aceita também, a gente fala, beleza, ele vai aceitar porque faz sentido. Não é alguém tentando enganar ele. Exato, não é o advogado, porque se fosse um advogado dele falando isso no final do filme, a gente ficaria com o pé atrás depois do filme. A gente falaria, pô, será que era isso que ele tinha que tomar essa decisão? Será que era isso que ele deveria ter aceito? Não. Quando ela fala, ela dá concretude ao final. Porque você fala, pô, se ela que tem simpatia por ele ou entende, tá sugerindo isso e entende todo o trâmite, é porque ele deveria aceitar. E dá uma carteirada, né? Ela fala, eu sou a pessoa que escolhe júri e eu sei que você é inábil. Não, e aí que tá. Ela também coloca em palavras, em diálogo, o que é o motor do filme. Você tem o Facebook, maior rede de conexão do mundo, mas você é tão inábil socialmente que em 10 minutos o júri vai te condenar. Porque esse é o mundo real. E, cara, é muito irado.
virado. É você, né, Sou. Rodrigo? É um paradoxo É um mesmo, né, cara? Como é que paradoxo. um cara desse E, consegue... não, é impressionante assim no filme que o júri somos nós, na verdade, é o público, né? É o público. Falar sobre trilha sonora aqui, porque eu acho que essa trilha sonora conversa muito com o personagem do Mark. E aí o Rodrigo citou esse momento que o personagem tá correndo. Acho que sim, eu acho que sim. Se não se comunicar nada com o Mark, fica meio foda, Porra, né? né? Se não começar com ele, eu não sei. Porque parece que ele tá no filme, esse personagem. Tudo bem, aceito aí a crítica. Mas enfim, o Rodrigo cita o momento em que o Mark tá correndo de volta pro refúgio dele, né? Assim que tem o término com a Albright, que é o nome é o sobrenome da menina. Érica. É o Neymar. É, que é o Runemara. Incrível. E aí a gente começa a ouvir um ruído. Cara, impressionante. Assim que eles terminam, você começa a ouvir um ruído. Maneiro. E fica aquele ruído, e ele começa a correr e vem o som de um piano fazendo uma melodia extremamente delicada e melancólica. Isso me bateu e eu fiquei assim, caraca, um ruído e no meio do ruído, pá, essa melodia. Fiquei com esse sentimento de que essa trilha sonora, o ruído, claro, é essa rejeição que ele tem, né? Todos esses sentimentos que ele não sabe lidar, que a gente já comentou aqui, né? A inveja, a solidão, são esses sentimentos que atormentam ele o tempo todo. E no meio disso, ele é um gênio melancólico, que vai fazer uma parada que é genial, ele consegue traduzir por uma plataforma que ele cria, um impulso da sociedade que é extremamente prejudicial, né? Vai fazer uma parada disruptiva, mano. Disruptiva, né? Prejudicial pra caramba, extremamente transportando os problemas que a gente vê na sociedade hoje pra um mundo digital, né? Mas tem que ser bom pra fazer isso, tem que ser... Ele não tinha como avaliar o peso disso no momento, né? É um garoto, né, também, né? É foda jogar isso também, né? Mas olha só, o piano, ele é preciso, a música, ela é extremamente matemática, ela é explicada, sabe? Então, você tem uma métrica ali envolvendo Transformou isso. as emoções dele em partitura, né? E o que ele vai fazer? Vai transformar as emoções dele em algoritmos, né, no caso. Olha aí. Exatamente. E acho isso interessante porque, além disso, você vai ter um sentimento associado a isso, que é a melancolia, que é o som que esse piano traz. Então, é bastante complexo isso, né? Mas parece que essa trilha vai trazer muito disso, né? Querendo ou não, é um feito o Facebook, né? Mas feito, pô, isso é inegável, né? Porra, sim. Né? Mas é meio bizarro, né? Porque meio bizarro, é meio prejudicial pra sociedade, mas estamos aí, engraçado, vocês estavam falando que a gente, por saber como vai terminar a história, a gente fica muito preparado, olhando a amizade, muito na defensiva, olhando a amizade do Eduardo com o Mark, né? Até o Fábio comentou, né? Você gosta muito do trabalho do Andrew Garfield, né? Fazendo o Eduardo, também acho o trabalho muito bom. Acho que o Jesse Eisenberg tá, assim, num patamar inalcançável no filme. Não, ele tem um espaço, tudo gira em torno dele, né? Ele tem muito mais material pra trabalhar, mas o que eu acho interessante é que, assim, eu compro a amizade muito dos dois, eu compro bastante, e eu sinto um pouco essa dor de perceber que enquanto a história tá se passando e a história tá indo pra um caminho de solidão do Mark, o Eduardo vai desaparecendo do filme, né? Até um ponto em que ele é uma cadeira vazia, até um ponto que basicamente ele não aparece mais no filme quando você tá ali já realmente quase nos finalmente. Isso, tipo, me incomoda, porque o Eduardo é um personagem muito maneiro de estar presente. Ele é brasileiro, cara. Ele é uma amizade irada e ele vai desaparecendo do filme. Pô, dói. Pô, é o Garfield, né, cara? Ele é um cara muito legal. Então, ele vai passar essa simpatia toda, né? E você vê que ele passa muito sentimento no olhar, o Andrew Garfield, nesse filme. Ele não precisa falar muita coisa, mas a forma delicada com que ele olha pro Mark durante o julgamento, sim, né? O olhar dele de admiração por algumas sacadas do Mark é muito legal. É o contraponto dos dois personagens. Enquanto um é extremamente verborrágico, né, cara? O outro, ele passa emoção sem precisar falar, né? E o outro é extremamente verborrágico, mas passa pouquíssima emoção nessa fala, né? Sim. Cara, é muito legal, porque realmente o Andrew Garfield, pra mim, ele traz muito disso, muito sentimento nesse filme, sabe? Sim. E ele vai trazer pra mim, de certa forma, uma âncora, sabe? Pra um realismo que não existe, né? Aqui, mas ele vai me trazer de volta pra isso, sabe? Pra identificação de parar e pensar, pô, eu consigo me ver nele, sabe? Eu consigo me ver nele, eu consigo me relacionar com os sentimentos que ele tá tendo. Faz sentido. Que é diferente com o Mark, sabe? Com o Mark eu não consigo me ver nele. Claro. Sabe? Claro. Eu não consigo imaginar o que é, mas... Eu me vejo o lado ruim, mas eu consigo me ver um pouco. Mas eu concordo, eu acho que sim. E aí você vai vendo que ao longo do filme, que no início você tem os dois sempre muito próximos, né? As pessoas vão sendo colocadas entre eles, porque eles estão se distanciando até um ponto em que eles se comunicam meio que basicamente pelos advogados.
todas as pessoas estão entre eles. O Sean Parker, todo mundo. Não tem mais eles juntos nunca, praticamente, né? Só quando quase é uma agressão, né? Em relação a isso, que é um choque, né? Quando você tem quase agressão física, você fala, cara, como assim? Porque esse filme não tem. Não tem basicamente isso. É o inverso total do Clube da Luta. Do Clube da Luta nesse sentido. Dá muita pena, né? Do Saverin bilionário. Dá muita pena, coitado. É um pérrimo. Coitado. Essa dificuldade de empreender. Os bilionários aí, sofrem. O cara tinha acabado de ganhar $300 mil no verão, né? E tá gente com modo dele, né? Esse é o talento do ator. Talento do ator, fez você sentir pena de um cara rico desse. Mas é isso, assim, e eu acho legal, o trabalho do Andrew Garfield, ele é muito legal nesse filme também. Eu pensei que tu ia agora chegar a defender ele como o melhor Homem-Aranha, né? Porque é o que tá faltando. Tu tá falando tanta coisa aí do Andrew Garfield, tu não falou de Marvel ainda. Marvel não vai ter espaço aqui, não. Eu gosto dele como Homem-Aranha, mas pra mim é o melhor Homem-Aranha. O melhor Peter Parker, o pior Homem-Aranha. Melhor Peter Parker. Não, o contrário. Melhor Homem-Aranha, pior Peter Parker. Ok. Justo. É, uma curiosidade só, aquela música que toca na regata, sabe? Aquela música clássica, né? In the Hall of the Mountain King, né? Na gruta do Rei da Montanha. Que é um... Que toca no Vampiro de Düsseldorf. É um trechinho, né, de uma ópera de música clássica, que é justamente o personagem da principal protagonista fugindo dessa montanha do rei. Eu achei muito bacana a escolha dessa cena, justamente, cara, porque é a cena em que eles estão sendo ultrapassados, né? Eles estão ficando em segundo lugar, né? Eles estão sendo fisicamente ultrapassados, enquanto isso tá tocando a música, né, do cara fugindo do rei da montanha, né? Que é o Zuckerberg, né? Fugindo daquele esquema, ultrapassando eles, né? E criando, né, a nova realidade. E a própria a dinâmica da música é uma música que começa mais lenta e vai criando uma intensidade, uma aceleração, né? Você não sabe... Vai ficando mais rápida, né? Vai ficando mais rápida, sabe? Mais rápida, o ritmo dela, né? Vai dando uma agonia, uma apreensão, né? Até o resultado final, sabe? E vai aumentando de tom em tom, né? Vai aumentando o tom e a velocidade. Então, assim, cara, pra mim é uma das melhores escolhas de uma música já existente, sabe? Assim, pra encaixar numa cena, sabe? De um filme, assim, que faz tempo eu não vejo. Esse filme é muito foda, gente. Rede social é muito, muito, muito incrível. Fábio falou uma frase que foi assim, o Zuckerberg projetou os problemas para a rede social. A gente tá numa etapa agora do processo em que esses problemas estão voltando, né? Do mundo virtual para o mundo real, né? O filme trabalha aí a criação da rede do Facebook e ela projeta, de certa forma, concepções do seu criador. Isso saiu do controle agora, né? Cada um criou a sua própria rede, né? E isso tá trazendo agora resultados para todos nós, assim. Cagou tudo, tem uma série de novas questões sociais, novas questões emocionais oriundas dessa nova relação. Eu vejo assim, sabe, a gente empacotou elas nos dias de certa forma que a gente deixou de ter, ou teve com frequência muito mais reduzida, relações pessoais, com a relação de rua, com a relação, né, olho a olho, tete a tete, sabe, que é mais fluida, que permite todo mundo virando Mark Zuckerberg, é isso que ele tá fazendo, e aí, se ele for criar uma fraternidade, ele vai finalmente poder fazer parte, porque todo mundo é ele. É exatamente isso. Olha como é curioso, como essa parada é cíclica. Há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, surgiu aquela rede lá que parecia o Twitter, que era de grupos fechados de novo. Lembra que você montava seus grupos lá, tipo a sua rede de diálogo, que tinha o Mark Zuckerberg em né, que você podia entrar e ver as pessoas falando. Eu lembro dessa rede aí. Você tem Dura ali, pouco né? tempo. É cíclico. Essa estrutura é cíclica, e é muito curioso em pensar que a gente enxerga hoje essa ideia do fluido como algo digital e não como algo real. O Gabriel usou essa palavra, né? A gente tá no mundo digital, a gente não tem mais as relações pessoais que são mais fluidas, né? Mas o contexto do fluido hoje está muito mais associado àquilo que é facilmente conectável, que é remoto, né? Então a gente tá numa mudança de paradigma. Tá relacionado ao Bauman. É líquido. Mundo líquido. É isso aí, Zygmunt Bauman. Relações líquidas. É porque a gente é obrigado a se comunicar nessas relações por meio da linguagem, digamos assim, que o Zuckerberg criou, sabe? Então, assim, mudança de língua, né? Quando a gente muda a língua mesmo, falado às vezes, né? A gente muda as relações pessoais, né? E agora a gente é obrigado a se relacionar na língua do Zuckerberg, sabe? Assim, tô sendo bem simplista nisso que eu falei. Eu acho que o Sorkin e o David Fincher, eles podiam se juntar novamente aí, já passou uns 10 anos, fazer um Instagram. Agora, novo filme, só que agora falando das novas relações. Eu acho realmente assim que você percebe diversos problemas que a gente está observando hoje, até problemas de fato psicológicos, né? Sim, cara. Então você vai ver pessoas desenvolvendo ansiedade. Eu mesmo, sabe, eu já tive casos de ter uma crise de ansiedade por conta de uma coisa que eu escrevi numa rede social. É muito bizarro como as coisas podem escalar de uma forma que é descontrolado, né? Então eu acho que esse filme ele vai traduzir um pouco disso, sabe? Sobre esse descontrole que você tem
sobre aquela criação, sabe? É um descontrole, ninguém mais controla, sabe? Sei lá, eu acho que é uma parada que vai muito além. Eu acho que mudou a estrutura, não só psíquica nossa, mas uma estrutura social tá mudada por conta dessa nossa novo tipo de interação. A gente se enxerga como um próprio usuário e ao mesmo tempo a gente é o próprio produto, isso também tá dentro do trabalho, afetou tudo, cara. Eu acho que não dá nem pra entrar muito muda a maneira como a gente se comunica, cara, muda tudo no final das contas. E é basicamente isso. Muda tudo, né? Exato. A gente mudou não só a forma como a gente tá trocando informação, mas o que a gente quer comunicar. Sim. O que é diferente. Então tem muito mais aquela ótica do que eu vou botar na rede o que eu quero que seja valorizado da minha persona e eu vou esconder da rede aquilo que não são feitos que eu quero que as pessoas reconheçam, né? Faz sentido. Ou seja, é um trabalho de marketing pessoal. A gente trabalha com marketing pessoal agora. A gente virou produto, cara. O personagem do Neymar fala, né, na internet é escrito a tinta, né? Enquanto na vida real, não, você pode mudar e tal, né? E é isso, assim, quando você coloca uma coisa na internet, você tem que estar mais preocupado porque aquilo vai ser permanente, vai passar pra outras pessoas e tal, do que quando eu falo algo de verdade pra alguém, pessoalmente, cara a cara. Sabe? Que teoricamente seria o real. Exatamente. Vou dar um conselho aqui. Você ouve esse programa, terminou de ouvir esse programa agora do Rede Social, você vai ouvir as consequências disso, ouvindo o programa sobre as vantagens de ser invisível. É verdade. Aí você ouve as vantagens de ser invisível, que são as consequências dessa parada aqui. Não, mas e você vê, e numa coisa que a gente falava muito, na verdade, eu falo a gente, né, porque eu era da área de pesquisa sobre isso, e a gente falava muito sobre democratização da informação. Sim, eu também pensava nisso no início. Eu pensava nisso, e a gente escrevia sobre isso, escrevia artigos sobre isso, e muito doido. Quão errados todos estavam, né? Muito doido. Porque a gente criou a democratização da desinformação. Tem tanta informação que cada um pode criar a sua própria realidade individual, né? Deu a volta completa, meu irmão. É a ditadura da desinformação. A ditadura da desinformação. E o Fábio iniciou esse diálogo lá no início. É. Ele tá fechando agora aqui, porque ele falou de acesso à informação lá no início. Que é cíclico. Ele falou de controle da informação. E agora ele vai citar o Monark. Não. Liberdade de expressão. É isso aí, Fábio. Pelo amor de Deus. Agora é hora de acabar. Agora é hora de terminar. Agora é hora de acabar. Tá bom. Se você ouviu esse programa até aqui, curtiu, adorou esse diálogo e gosta desse filme, procura a gente nas mídias sociais. Procura nas redes sociais. Procura a gente no Instagram, no Facebook. Que momento, né? A gente acabou de falar mal aqui da parada. Vai falar mal. Cria relação. Vai falar mal. É só uma constatação. Que elas são incríveis pra você se conectar com a gente. É democratização da informação. Uma relação que não é de verdade, tal. Mas faz o seguinte, nos procure nas redes sociais. Que isso? Vai viver sua vida, cara. Vai andar na rua, na calçada. A gente critica, mas a gente joga o jogo, né? Porque o jogo é jogado, né, Gabriel? Então, é complicado. Mas procura a gente nas mídias sociais pra falar mal sobre as mídias sociais e como elas fazem mal. Isso aí, gostei. Então você pode achar a gente lá no Twitter em Enquadrando _, você pode achar a gente no Facebook não. No Facebook também. No Instagram, Enquadrando _oficial. Não, mas não vou falar Facebook, porra nenhuma. No YouTube, em youtube.com/enquadrando. Você pode também acessar o YouTube do Acabou de Acabar, que é youtube.com/acabou de acabar. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você manda pra contato@acaboudeacabar.com.br. Dá aquela moralzinha no Spotify, não esquece não, que eu falei no início do programa, você já esqueceu. Vai lá agora pra você não esquecer de novo. Cara, e divulga o Enquadrando, por favor, pra uma pessoa que você sabe que gosta de cinema, que gosta do filme que a gente tratou aqui. Temos 40 e tantos filmes abordados já. Cara, e esse filme em rede social, cara, de repente uma geração mais nova não viu tanto, enfim, não viu no cinema, etc. Mas é um filme absolutamente necessário, sabe? Eu revendo esse ano, eu vi que é um filme absolutamente necessário pra gente, né, entender mais do presente, como a gente falou aqui no programa inteiro. Então, verdade. Recomende ao seu amigo que não viu rede social ainda, sabe? Que veja o filme e ouça o programa nosso depois. É isso aí, galera. Então, muito obrigado, um grande abraço. E bons filmes. Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Ah, caceta, meu telefone tocou. Pera aí. Deixa eu silenciar. Então vamos voltar, né? Eu sou o Daniel Cavalcante, tá bom, vamos continuar. E eu sou o Gabriel Gaspar. Fala direito. Vai continuar assim mesmo? Vai. Não, fala de novo você, Daniel. Vamos começar. Assim, continua gravando. Isso pode entrar nos erros. Faz a abertura do zero aí, Fábio. Né? Começa aí, vai.
Então avalia o Enquadrando aí, Eu galera. avaliei. Eu, como integrante, eu avaliei, sabia? Eu fui lá no meu perfil. Deu quantas estrelas? 4. Eu dei 4, porque. Não, eu dei 5, mas quase dei 4 porque o host ele deixa eu desejar um pouco. É isso aí. Mas eu dei 5, acabei dando 5. Só um parêntese, a quantidade de vezes que a gente vai falar Zuckerberg, a cara do Fábio vai ficar cara de puta que pariu, foi ótimo isso. Vou manter o Zuckerberg até o final, não consigo. Eu tô no feeling, eu vou falar como sair. Saiu. É isso aí. Que o arco do Mark não necessariamente... Olha isso. Gabriel recebendo agora o McDonald's. Chegou o Que patrocínio isso, patrocínio do McDonald's. Patrocínio. Patrocínio do Que isso? McDonald's. Mas voltando, né? Gabriel, cuidado aí, hein? Tu vai perder teu... Gabriel, tu vai perder teu sanduíche aí, hein? Não, já comi, já comi. Ela vai meter esse Big Mac pra dentro aí direto, hein? No filme, em nenhum momento. Não tem juízo E em nenhum você se momento. reconhece nisso, Rodrigo? Pelo amor de Deus. O público aqui do Enquadrando certamente não te condena. Eu me reconhecia. Talvez eu alguns. Eu tinha bastante disso. Talvez alguns. Eu tinha bastante disso. Rodrigo, somos muito seus amigos e queria dizer que não considero você inábil socialmente. Totalmente inábil. Totalmente inábil. Totalmente. Parcialmente inábil. Parcialmente. Vou estopar aqui, vamos salvar. Tá bom. Eu tenho mais uma coisa pra falar aqui, que é sobre a trilha Tá sonora. ficando bom o programa, hein? Tá ficando bom o programa. Sentindo. O engraçado é que a gente tá voltando agora a gravar sem a galera imaginar o que nós estávamos discutindo há 2 minutos atrás. Graças a Deus não foi gravado, que a gente discutiu 2 minutos atrás. Estávamos discutindo o próximo filme, mas tudo bem, vamos lá. Vamos essa frase que eu aqui. vou falar agora é clichê, mas é encaixe perfeito. Se as pessoas soubessem o que a gente discutiu agora, ficariam enojadas, tá ligado?